Olá, boa noite. Sim, quarta literária. Chegou finalmente o dia do nosso encontro, aliás, de mais um encontro, porque todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós nos encontramos para fazer análise de um conto, de um poema, enfim, falar sobre algum autor e sobre a produção artística desse autor. Boa noite, Andrele, seja bem-vinda. Na semana passada, a gente fez a análise do conto Venha Ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles, e hoje nós iremos analisar, né, em conjunto aqui, a crônica O Lixo, de Luiz Fernando Veríssimo. Então, se você ainda não leu, convido a fazer a leitura desse texto. É um texto bem simples, com a linguagem bem coloquial, é toda organizada a partir de um diálogo. E, além da questão do bom humor, que é uma característica inerente de Luiz Fernando Veríssimo, bastante conhecido e consagrado por saber utilizar o humor, mas também associar isso à reflexão, que a gente vai ver esse texto não só como um texto com a linguagem descontraída, que trata de uma situação até banal, mas que também faz uma análise, de certa forma, das nossas referências, da leitura que nós fazemos dos outros ou de nós mesmos a partir do lixo, né? Por incrível que pareça. Então, nada de pensar que só porque tem esse título tem a ver com alguma questão ambiental, porque eu fiz uma pesquisa na internet, né? E percebi que algumas pessoas diziam assim: ah, o lixo que tem relação com questão ambiental, aquelas questões que fazem na internet. E, nossa, gente, nem lê o texto. Então é importante que a gente entenda que, na verdade, apesar do título, o lixo sim tem uma representatividade, inclusive até metafórica, desse conhecimento que as pessoas podem ter a respeito de outras a partir daquilo que elas colocam, que são as sobras, aquilo que elas colocam para fora, né, de suas vidas. Mas isso vai, claro que eu só vou contar um pouquinho mais para vocês depois que a gente entender um pouquinho sobre esse texto. Vamos falar um pouquinho sobre Luiz Fernando Veríssimo. Ele é bastante conhecido, principalmente nas escolas, né? Vai numa biblioteca, dificilmente você não vai encontrar um livro de crônicas. A crônica em si, a gente sabe que já é um gênero efêmero, é um gênero mais curto, né, que não tem tantos personagens, mas que sempre trata de alguma questão referente ao cotidiano. Então, de uma maneira simples, de uma maneira direta, claro que pode ser humorística, ela pode ter um teor mais sentimental, ela pode ser mais social, isso vai depender do tipo de crônica. No caso de Luiz Fernando Veríssimo, ele se consagrou, né, e é consagrado atualmente como um grande escritor de crônicas. Ele trabalhou em muitos jornais, ele fez várias participações, mas essa crônica em específico, que é a que a gente vai analisar hoje, ela foi publicada em 1999 num livro chamado Analista de Bagé. É tão interessante o sucesso desse livro que em 2 dias esse livro simplesmente esgotou, ou seja, não se encontrava mais nas prateleiras, do grande sucesso que ocorreu com a publicação desse livro de crônicas. Então isso só mostra o quanto o próprio Luiz Fernando Veríssimo de fato tem o domínio dessa técnica, né, de chamar a atenção do leitor sobre alguns aspectos que muitas vezes até remetem à questão mais filosófica, questionamentos a respeito da vida, através de situações muito simples, né, consideradas até banais, mas que fazem com que a gente possa até fazer uma reflexão maior a respeito das relações sociais em si. A crônica, se a gente for analisar, muitos autores dizem que ela é um texto menor, justamente por ser um texto mais curto. Não dão muito assim, né? Falam muito do conto, principalmente do romance, pela sua densidade, né? Pelo fato de ser um texto mais estruturado em termos de capítulos, de personagens e do enredo, né? Mais denso. Mas a crônica, sim, ela começa a chamar a atenção dos leitores justamente por ser mais, vamos dizer assim, mais breve, mais acessível e ter uma linguagem mais descomplicada, não tão erudita assim. Esse conto, só quer dizer conto, mas essa crônica, ela foi uma sugestão da professora Adriana. A gente tem um grupo no WhatsApp e ela deu 2 sugestões, que foi justamente Venha Ver o Pôr do Sol, e esse, que foi o que a análise da semana passada, e o lixo também, que é essa crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Então, se você tiver alguma sugestão, é só colocar no grupo ou colocar durante a live
enfim, entrar em contato, pode ser pelo direct, que a gente sim se organiza e faz a análise. A ideia é que todas as quartas-feiras, independente de qualquer coisa, a gente vai estar aqui firme e forte, se a gente tiver, né, bem, se não tiver doente, se for esse o caso, vai estar aqui firme e forte para fazer essas análises. Então, vamos lá, vou começar falando um pouquinho sobre o início dessa crônica, né? Essa crônica, a gente já sabe que Olá, Adriana, boa noite. Ela se situa logo no início, a gente vai ver a questão do espaço, não é muito comentada a questão do espaço, ou seja, do lugar onde ocorre, né, esse encontro entre os dois personagens aqui da crônica, mas a gente sabe que é numa área de serviço, até porque eles estão se encontrando ali porque vão jogar o lixo fora, né? Vão jogar esse lixo. E cada um tá ali com seu pacote e é a primeira vez que eles se falam. O interessante é que é a primeira vez que existe um contato direto entre eles. No entanto, eles já se conheciam. E o interessante é que eles já se conheciam de certa forma, justamente porque eles conheciam o lixo, né, de um. A mulher conhecia o lixo do homem e o homem conhecia o lixo da mulher, ou seja, da vizinha. E é interessante que eles se conheciam, vamos dizer assim, justamente por observar essas sobras, esses restos que eram depositados como sendo lixo. Mas fisicamente ou diretamente, eles ainda não tinham tido um encontro até chegar aquele momento. E aí a gente vai ver que como o texto é todo estruturado a partir dos travessões, né, que a gente vai ser todo montado a partir desse diálogo entre eles, nós vamos entendendo que, na verdade, durante esse diálogo, eles vão fazendo uma leitura, né? O vizinho faz a leitura, ou seja, conhece traços da personalidade, dos costumes, da forma de agir da vizinha. E no outro contraponto, a gente também tem uma análise ou uma leitura da personalidade, costumes e atitudes por parte do vizinho. E isso é bem interessante porque a gente nunca para pensar o quanto lixo, né? Depois que eu fiz a leitura da crônica, eu comecei a pensar nisso. Nossa, de fato, se a gente for parar para pensar, prestar atenção, o lixo diz muita coisa a respeito de nós. Né? Porque, na verdade, tudo que a gente deposita, ou que não serve mais, ou que a gente joga fora, na verdade, tem uma relação direta com o nosso comportamento, com a nossa vida em si. Porque é algo que a gente descarta, mas que de alguma forma, em algum momento, nos serviu para alguma coisa. Né? E não servindo mais, é o momento em que a gente joga fora. Tanto que tem uma parte na crônica que depois eu vou frisar bastante, que eu acho bem interessante, que a gente vê o quanto Luiz Fernando Veríssimo ele se preocupou em trabalhar com a questão das oposições. Porque enquanto a vizinha fala do que ela percebe no lixo do vizinho, e vice-versa, existem oposições e ao mesmo tempo também existe aquilo que é o complementar, ou seja, embora eles sejam diferentes, eles também se complementam e também se assemelham. Isso é muito interessante, como o escritor ele tem essa percepção, não é? Essa percepção, esse entendimento a respeito dessas relações e como ele consegue equilibrar, né, essa ideia do complementar, do oposto e também daquilo que converge. E em que sentido iria convergir? Justamente porque quando a gente vê esse encontro logo inicial, né, no início da crônica, a gente já vê que é uma tentativa de se entrosar, né, de ter uma oportunidade. Na verdade, o lixo aparece também como uma oportunidade, né, de entrar em contato, de estabelecer um contato inicial. Então, aqui um diz bom dia, a senhora do 610 e o senhor do 612. É interessante. Então, eles já tinham se visto de alguma forma, né? Sabia qual era o número do apartamento, né? De um e do outro, mas até então não haviam estabelecido, né? Um diálogo ali. Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente. Pois é. Desculpe a minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo. O meu quê? O seu lixo. Ah, reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena.
Na verdade, só sou eu. Notei também que o senhor usa muita comida em lata. É que eu tenho que fazer minha própria comida. E como não sei cozinhar, entendo. A senhora também. Me chame de você. Olha, nessa parte aqui, a gente vê que os detalhes do lixo, né, eles são plenamente ali observáveis. Por quê? Porque primeiro observa a quantidade, né? A quantidade remete a alguém que, se a quantidade é menor, então essa pessoa provavelmente mora só ou com poucas pessoas. Então, na verdade, a construção desse diálogo também remete à ideia de hipóteses, ou seja, eu vou dizendo ao outro, né, passando informações daquilo que eu observei, mas que também são hipóteses que eu posso ter criado. Eu preciso confirmar aquilo que hipoteticamente eu elaborei no meu pensamento, porque eu conheço, né? Mas eu investigo também, né? Eu tenho algumas hipóteses. E à medida que esse diálogo entre eles vai avançando, eles, na verdade, vão percebendo e, vamos dizer assim, tirando a prova daquilo que eles hipoteticamente já haviam imaginado ou já tinham organizado a respeito, assim, da ideia que eles tinham a respeito de um e também do outro. Então, a gente já percebe aqui que o vizinho, ele é uma pessoa que mora só, né? Pela quantidade já foi colocado aqui. E o interessante também é que ele diz que tem muita lata. Ela fala que tem muita lata. Ele, é porque eu não sei cozinhar, né? Então ele usa muita lata. E o interessante é que também ele, quando ela fala assim, olha, desculpa a indiscrição, mas é porque eu observei o seu lixo, ele fez até meio que um ar de surpresa, mas depois a gente vai entender que ele não deveria ter ficado tão surpreso assim. Até porque ele também depois se sente à vontade para falar a respeito do lixo dela, né? E de como ele interpretou a forma que ela vivia ou a maneira de ser que ela tinha a partir daquilo que ele havia observado. Então, quando diz me chame de você, a gente percebe já o primeiro momento de uma tentativa de quebra de gelo, de busca de intimidade, ou seja, não é necessário que nesse momento da nossa conversa aqui, na hora de jogar, depositar o lixo fora, a gente tenha esse trato tão formal. Então, essa quebra se estabelece quando me chame de você. Então, vamos trocar agora esse pronome de tratamento, que é o senhor e senhora. Então, dando continuidade assim, você também perdoe a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comida em seu lixo. Olha, aí já assume que também olha, né? Champignons, coisas assim. É que eu gosto muito de cozinhar, fazer pratos diferentes, mas como moro sozinha, às vezes sobra. Veja que é interessante que ela diz que sabe cozinhar. Ele não sabe cozinhar. Olha, ela sabe cozinhar. Então, a gente já percebe aqui a oposição, né? A diferença entre eles. Mas, ao mesmo tempo que essa diferença aparece, ela também é o complemento. Porque, olha, ele não sabe. Então, para ele, seria uma vantagem que ela soubesse. Até porque a gente percebe nitidamente que existe um interesse que vai além de simplesmente só observar o lixo de um ou observar o lixo do outro, né? Então, ali, na verdade, ele serve até como uma desculpa para que eles pudessem manter ali algum tipo de diálogo, algum tipo de aproximação. E quando eu coloco aqui de champignons, né, coisas diferentes, ela já aproveita também para dizer que sobra. Ou seja, sobra a comida ali. Desculpa, gente. Porque sobra, porque ela mora só. Então ela já aproveita para dizer, olha, ele mora só, eu também moro só. Então aqui já é o quê? Semelhança. Depois a gente vai observar o seguinte: a senhora, você não tem família? Tenho, mas não aqui. Ele diz no Espírito Santo. Como é que você sabe? Veja uns envelopes no seu lixo, de Espírito Santo. Mamãe escreve todas as semanas. Ela é professora? Isso é incrível! Como é que você adivinhou? Pela letra no envelope. Achei que era letra de professora. O senhor não recebe muitas cartas, a julgar pelo seu lixo. Pois é.
No outro dia, tinha um envelope de telegrama amassado. Más notícias? Meu pai morreu. Sinto muito. Ele já estava bem velhinho lá no sul, há tempos não nos víamos. Foi por isso que você recomeçou a fumar? Como é que você sabe? De um dia para o outro começaram a aparecer carteiras de cigarro amassadas no seu lixo. É verdade, mas consegui parar outra vez. Eu, graças a Deus, nunca fumei. Eu sei, mas tenho visto uns vidrinhos de comprimido no seu lixo. Tranquilizantes. Foi uma fase. Já passou. Boa noite, Tainá Lima. Seja bem-vinda. Então, o que é que acontece aqui? Nessa parte, a gente vê que eles ficam até meio sem jeito, né? Existe até um certo... Nossa, você tá conhecendo demais, você tá sabendo demais a respeito de mim. Parece que meio que uma invasão. Se tornou até uma certa invasão, né? Se a gente for analisar. Por quê? Porque aí você começou a fumar. Ah, mas foi por causa da questão da morte do pai, mas eu já parei, então ele já se justifica. Ah, mas a senhora também tem uns vidrinhos aí de comprimido. Foi uma fase, já passou. Então a gente vê que existe também essa ideia da invasão, né? Ó, você também sabendo de algumas coisas a respeito do outro, que de repente são coisas muito profundas, são coisas muito pessoais, que envolvem a dor, alguma coisa assim, da angústia, né? Do conflito do ser humano, que muitas vezes a gente não quer apresentar, a gente não quer deixar no holofote, no outdoor. Mas ali o lixo revelando, né, essas particularidades, essas minúcias que estão ali no momento que você está reservado. E ali eles conseguem observar justamente né, o vizinho ou a vizinha conseguem perceber essas particularidades. E aí o que é que vai acontecer depois? Deixa eu ver onde foi que eu me perdi. Cadê? Achei. Você brigou com o namorado, certo? Isso você também descobriu no lixo? Primeiro o buquê de flores com cartãozinho jogado fora, muito lenço de papel. Chorei bastante, mas já passou. Mas hoje ainda tem uns lencinhos. É que eu estou com um pouco de coriza. Ah, vejo muita revista de palavras cruzadas no seu lixo. Sim, bem, eu fico muito em casa, não saio muito, sabe como é? Namorada? Não. Olha, aqui ele já percebe que estão solteiros, livres e desimpedidos, né? Já conseguem marcar essa informação também por elementos que estão ali, as sobras, né, do lixo, dando essas pistas ou indicações de que eles não têm um compromisso. Eles só travam, ou seja, comunicam dessa forma porque eles querem, na verdade, confirmar se o que a percepção que eles tiveram é verdadeira ou não. Há uns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo, até bonitinha. Eu estava limpando umas gavetas, coisa antiga. Você não rasgou a fotografia. Isso significa que, no fundo, você quer que ela volte. Você já está analisando meu lixo. Não posso negar que o seu lixo me interessou. Olha, e aí a coisa vai cada vez mais tomando forma, né? Porque, assim, quando ela fala da foto, né, que ele não rasgou, essa ideia dela de se não rasgou é porque provavelmente você quer que a pessoa volte. Isso aqui, eles dizem, você está analisando. Hoje eu acho que você está um pouco mais interessada. Você está meio que investigando aqui a minha vida amorosa, né? Ele deixou bem claro que tinha essa intenção. E aí é interessante que ela já dá uma brecha aqui bem clara, eu posso dizer que bem clara, porque ela diz sim que se interessou pelo lixo. Na verdade, ela se interessou pelo lixo, assim, porque ela estava falando da história lá do lixo. Mas, na verdade, o interesse dela era nele, né? Não era no lixo dele. O lixo só se tornou interessante aí como pano de fundo porque foi a forma que ela encontrou de saber um pouco mais a respeito dele. É um pouco estranho, né, gente? Mas possível. Eu nunca tinha visto, nunca tinha nem pensado nessa perspectiva de conhecer alguém através do lixo dela. Mas esse texto realmente abriu minha mente nesse sentido e faz muito sentido. Toda a construção, né? Toda a ideia do conhecer o outro através dessas sobras. Eu achei bem interessante essa reflexão
que é colocada aqui através dessa crônica, né, dessa organização, dessa estruturação do texto, do enredo, elaborada por Luiz Fernando Veríssimo. Achei muito criativo, muito interessante, assim, como ele organiza isso. E depois a gente vai dando continuidade. Engraçado, quando examinei o seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-la. Acho que foi a poesia. Não, você viu meus poemas? Vi e gostei muito, mas são muito ruins. Se você achasse eles ruins mesmo, teria rasgado. Eles só estavam dobrados. Quer dizer, a foto não estava rasgada, né? E os poemas que ela tinha jogado fora, que ela mesma tinha escrito, não estavam rasgados, mas estavam dobrados. Ele usa a mesma ideia lá que ela tinha lançado sobre a foto anteriormente. Se eu soubesse que você ia ler, só não fiquei com eles porque estaria roubando. Se bem que não sei, o lixo da pessoa ainda é propriedade dela? Acho que não. Lixo é domínio público. Você tem razão. Através do lixo particular se torna público. O que sobra da nossa vida privada se integra com a sobra dos outros. O lixo é comunitário. É a nossa parte mais social. Será isso? Bom, aí você está indo fundo demais no lixo. Acho que ontem no seu lixo, o quê? Me enganei. Ou eram cascas de camarão? Acertou. Comprei uns camarões graúdos e descasquei. Eu adoro camarão. Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode jantar juntos? É. Não quero dar trabalho. Trabalho nenhum. Vai sujar sua cozinha. Nada. Num instante se limpa tudo e põe os restos fora. Os restos fora. No seu lixo ou no meu? E aí termina essa crônica. E aí, o que a gente vai tirar daqui, né? Essa ideia do pretexto, né? Para que eles se conhecessem, usa o lixo como pretexto. O lixo revela muito a respeito deles, né? Da personalidade, dos costumes, da forma como eles vivem. Essas hipóteses que eles têm a respeito daquilo que eles observam no lixo, elas são totalmente tiradas à medida que eles vão conversando e aí eles vão percebendo se existe lógica naquilo que eles deduziram ou não. O jogo das oposições e também a ideia da complementação, ou seja, tudo se encaixa. Embora existam ali diferenças, também existem semelhanças. E nessas semelhanças, que são esses pontos que, na verdade, acabam os atraindo, né? E até essas convergências também acabam, a gente percebe claramente que sim, existe uma necessidade de integração e de complementação. Por isso, existe lá no finalzinho da crônica esse convite para um encontro de verdade, né? E desse encontro também existe uma sobra, né? Que é a sobra aí do camarão. E aí, de uma maneira bem humorada, Luiz Fernando Veríssimo pergunta: vai ser no meu lixo que vai jogar as sobras ou no seu, né? Porque aí existe uma brincadeira, né? Uma forma humorada de tratar desse finalzinho da crônica. Então, vamos observar essa questão do jogo de oposição, ou seja, o comunitário e o particular, né? À medida que o lixo... Boa noite, mãe, seja bem-vinda. À medida que o lixo, ele é particular, né? Ou seja, algo que é restrito e que é de nossa posse, né? Ou seja, dentro da nossa casa, quando a gente o lança fora, ele se torna comunitário. Essas oposições, né? Se a gente for analisar, o que é particular e o que é comunitário. O que é que isso revela a respeito do indivíduo em si? Se a gente for ver por uma questão mais filosófica, se a gente for fazer um questionamento a respeito da situação em si, a gente claramente percebe que esses elementos, aquilo que é descartado, aquilo que é jogado fora, na verdade revela aquilo que nós somos. É como se fosse uma espécie de retrato da nossa personalidade, da nossa vivência, que é descartado. Mas à medida que isso é jogado fora, na verdade ele se torna... Aquilo que era particular acaba se tornando comunitário, ou seja, se torna público, né? As pessoas podem ter acesso, as pessoas podem conhecer. Bastaria tão somente ter um interesse, como aconteceu no caso aqui do vizinho, né? Dos vizinhos ali conversando, de saber um pouco mais a respeito do outro.
Então, na verdade, o lixo, metaforicamente, estaria revelando, né, essa personalidade ou essa forma de ser de cada um deles. E aí é nessa base, né, desse arcabouço, dessa estruturação, desse encontro deles, que se vai levantando hipóteses e se vai conhecendo através do diálogo, porque o diálogo é importante para que retire a informação que foi pensada ou se permaneça com a impressão que se tinha a partir do conhecimento que cada um tinha do lixo do outro. E aí é bem importante a gente perceber o quanto dentro da crônica, né, algo que é tão banal, tão simples, tão corriqueiro, o ato tão somente de você jogar um lixo, pode servir de pano de fundo para criar toda uma história que, na verdade, traz uma série de revelações, de questionamentos. É descontraído? Sim. É uma conversa banal de pessoas que têm interesse uma na outra? Sim. Mas a gente percebe que o lixo é um elemento inusitado, né? O lixo ali é um elemento inusitado. Quem iria imaginar que poderia conhecer alguém a partir do conhecimento das sobras, né? Daquilo que a pessoa descarta, daquilo que a pessoa joga fora, né? Ela joga fora porque não lhe serve mais, mas na verdade revela muito a respeito dela própria. Isso é que é muito interessante, muito criativo, muito bem pensado na crônica. Ou seja, é aquilo que você não quer mais. Mas qualquer pessoa que analisa aquilo que você joga fora, né? Se a gente for fazer uma análise assim, na verdade acaba te conhecendo. Acaba tendo uma percepção, um conhecimento a respeito de você. Então aquilo que você de repente escondia, ou que você de repente guardava, ou aquilo que era velado, ou que estava ali num ambiente, vamos dizer, muito particular, acaba sendo colocado, né, para que outras pessoas possam conhecer. É bem interessante isso aí. A Adriana botou: o texto é agradável de se ler, mas é forte porque indica muita coisa da pessoa. Sim, exatamente. E o interessante, Adriana, é que a crônica, ela em si, ela já tem essa, vamos dizer assim, como se fala, né, de uma maneira mais coloquial, essa pegada do simples, né, dessa coisa bem corriqueira, bem banal, é simples. É inclusive assim, por ser breve, é algo que você em pouco tempo você faz a leitura, você tem uma impressão já clara do texto. Claro, né, que essa parte assim do entendimento a respeito da representação do lixo, o que é que ele representa, né? É algo que você pode parar para pensar um pouco mais e de fato ver que existe a conexão até com a nossa própria, né? A nossa é o retrato, na verdade, a crônica é o retrato de uma realidade, né? De uma determinada situação. Então tudo se encaixa, tudo faz muito sentido, né? Essas sobras, aquilo que a gente vela, mas na verdade quando a gente joga fora, né? Quando a gente descarta, se torna de fato o comunitário. Então essa questão das oposições, elas são bem estabelecidas dentro do texto. A gente percebe essa questão das complementações e falo mais assim a questão dessa imagem, né, dessa questão do lixo como algo muito metafórico. Por quê? Porque na verdade ele é um revelar, né, um revelar daquilo que nós somos, né? Essas sobras representam aquilo que nós somos. E de repente aquilo que você acha que é tão particular e que não faz nem e que você até às vezes nem acha que vai se permitir, né? Ou permitir que o outro conheça, acaba se tornando comunitário. Por isso que no finalzinho, né? O comunitário, ele se torna particular e a gente vê isso justamente nessa representação, né? Nessa representação do lixo. E como você tão bem coloca aqui, de fato é algo muito forte, porque é um simples, uma outra posição, né? É o simples, mas que ao mesmo tempo é algo muito complexo, não é? É aquilo que a gente acha que é algo tão banal. Nossa, lixo, né? Quem é que vai se preocupar com lixo? Quem é que vai conhecer o outro através do lixo? Mas aqui ele vê por uma outra perspectiva, né? Que é desse perceber quem é o outro, como é que ele vive,
que é que ele pensa, o que é que ele sente, né? Se é casado, se é solteiro, se sabe cozinhar, se não sabe cozinhar, se tem namorado, se teve decepção, se alguém morreu na família. Veja quantas informações foram colocadas dentro de uma crônica. Ela é curta, né? Se a gente for analisar, ela é bem curta. E quantas informações eles conseguiram retirar de um em relação ao outro, simplesmente por observar essas obras. E o que a Adriana colocou, e o que não mais me serve pode servir a outras pessoas. Exatamente. Pode servir a outras pessoas. E no caso aqui da crônica, é interessante que é como se fosse um encaixe, né, entre eles. O que faltava, o que é que eles tinham, vamos dizer assim, de semelhante. O que é que eles tinham de semelhante na vida deles? Eles tinham a questão de serem pessoas sozinhas, assim. Vamos pensar aqui num grande centro, a gente imagina, eles moram num prédio, né? Porque fala do número do apartamento, a gente tem essas informações no texto. A gente vê pensar numa grande cidade, com muito movimento, com muito trabalho, coisas a fazer. Mas eles são pessoas que vivem sozinhas. Tanto um, né, como o outro ali. Então, essa solidão também desse ambiente, que muitas vezes provavelmente eles estavam ali a trabalho, né? Estavam afastados da família, todos dois estavam afastados. Eles tinham suas peculiaridades, né? Suas próprias histórias, mas eles se conectavam nesse sentido. Eram pessoas que estavam sós. E aí é justamente por esse aspecto da solidão, do procurar se conectar com alguém, né? Veja que ele fala aqui que tinha palavras cruzadas porque ele não saía, ele não conhecia muitas pessoas, né? Esse aspecto também do estar só é bem colocado aqui, né? Ela teve uma desilusão amorosa, né? Acabou o namoro. Então a gente vai vendo o fato dele ter jogado fora a foto da pessoa. Ah, você não rasgou, então você ainda quer que ela volte. Então existe uma justificativa ali. Ela joga poemas, mas os poemas estão dobrados, eles não estão rasgados. Gente, isso revela muito sobre a personalidade deles. De fato, quando de repente você não rasga, né, algo, é porque de alguma forma existe algum tipo de sentimento, algum tipo de elo, mesmo que, né, pouco assim, um fio, né? Mas ainda existe, de alguma forma, algum tipo de apego da sua parte em relação àquilo. E veja o quanto até isso também é colocado aqui como um pano de fundo para que a gente possa fazer essa reflexão, né? Ou seja, você se desfaz, mas é como, assim, eu jogo fora, mas para mim mesmo, eu não tenho aquela coragem de rasgar, né? Esse rasgar, esse tirar, né? Destruir, eliminar, né? É feito de uma outra forma, talvez de uma maneira um pouco mais polida. Só coloco lá no saquinho e jogo fora, né? Inclusive, eles acabam questionando um ao outro em relação a isso, porque ela usa essa ideia da foto que não foi rasgada, né, quer que volte, e ele, em contrapartida, ele diz, mas você, quando joga os poemas, você não rasga. Se você de fato achasse que eles eram tão ruins, se você achasse que esses poemas são tão ruins assim, você, ao invés de ter dobrado, você teria rasgado, né? Que revela também esse, certo modo, um apego. Talvez não seja tão ruim assim. Seja algo que eu estou jogando fora porque quero me desvencilhar, não quero me conectar mais com esse tipo de emoção, mas não é algo que eu eliminei totalmente da minha vida. Bem interessante, porque como é que um texto tão simples ele consegue fazer reflexões tão profundas a respeito do ser humano em si, né? Da sua maneira de se relacionar com ele e com os outros. E o que mais... cadê? E o lixo é a desculpa para o início de um diálogo. A quebra da solidão. Exatamente. Né? Na verdade, ele se tornou um pretexto. Vou aproveitar ali que ela está jogando lixo, então vou aproveitar que ele está jogando lixo e vou começar ali uma conversa. Na verdade, ela introduz, né? É bem interessante que ela fez assim,
introduz essa ideia do lixo, né? Parte dela, ó, tô querendo ser indiscreta, mas eu andei olhando o seu lixo. Quer dizer, já que eles só tinham visto, era só de vista, né? Eles não tinham, eles nunca tinham conversado. E eu digo que só de vista porque eles sabiam exatamente o número do apartamento, né? 610, só de 612. Eles sabiam o número, mas eles nunca tinham conversado. Então, o lixo aqui, ele serve, né, como pretexto ali, como uma forma de se conectarem, porque ambos viviam a solidão, né, deles morarem sozinhos. E é interessante que eles percebem que de alguma forma eles podem se unir, né? Eles têm uma atração. Só que o lixo aparece ali como uma forma de estabelecer essa conexão ou esse contato, esse primeiro contato direto entre eles. Que é justamente essa ideia da quebra da solidão. Muito interessante esse conto de Luiz Fernando Veríssimo. Ele de fato, eu até vi aqui, né, que o Comédia da Vida Privada também teve uma minissérie em 1994, também voltada para um livro que ele escreveu que tem esse título, né, também com várias histórias, né, falando sobre situações cotidianas, essa ideia do humor, né. Tem uma crônica dele que eu achei bastante interessante também, que se chama Versões. Essa crônica, ela fala sobre o personagem que senta num bar para beber, um bar imaginário, e ele começa a ver vários personagens que estariam nesse bar, mas que na verdade são versões dele mesmo. É bem interessante colocar aí como sugestão para vocês darem uma lida, porque é bem interessante. Aí ele fica pensando como teria sido a vida dele se ele tivesse tomado decisões diferentes das que ele tomou. Porque, na verdade, ele entra ali numa questão, assim, bem existencial, né? Nossa, será que eu tomei decisões certas? Será que o que eu estou vivendo hoje era o que eu gostaria de viver? Então, ele está bem para baixo. Essa que é a verdade. E aí ele vai e percebe que o garçom é ele, que o cara que está sentado junto dele bebendo é ele. E cada um fala para ele alguma coisa que ele teria feito, né? Que ele acabou desistindo. E se ele tivesse seguido adiante, o que teria acontecido? E é bem interessante que no final, né, ele sempre trabalha com a questão do humor, né? Luiz Fernando Veríssimo, ele sempre trabalha com a questão do humor. É que ele vai chegando à conclusão que de repente o que ele achou que tinha sido ruim, que foram decisões que ele tomou, que de repente fizeram com que ele não se sentisse tão bem assim, ele acabou percebendo que talvez tenha sido a melhor escolha dentre as várias possibilidades. Então, tudo que ele imaginava que podia ter sido melhor, não foi tão melhor assim. É bem interessante isso aqui. E já no finalzinho, já para não ter a gente notar bem essa questão do humor, ele coloca assim, tem o barman, esse é bem o finalzinho da crônica. O barman fez que sim com a cabeça tristemente. Só então notei que ele também tinha minha cara, só com as rugas. Quem é você? Perguntei. Eu sou você, se tivesse casado com a Doralice. E ele não respondeu. Só fez um sinal com o dedão virado para baixo. Porque entre as possibilidades dessas versões, ele poderia ter casado com a Doralice, mas não casou. E aí ele brinca, né? Ele diz que uma das versões dele que estava mais envelhecida foi justamente a que casou com Doralice. É bem interessante. Aí ele volta o dedão assim para baixo, assim, ó. Foi ruim. Isso aí que você não fez foi o melhor caminho para você. Então, uma maneira bem humorada. Então, quem não leu essa crônica, acho bem interessante. Chama Versões, o nome dessa crônica. E é bem engraçada. E, além de ser engraçada, ela é extremamente voltada para a questão do questionamento. Essa parte do questionamento, da questão existencial. É muito presente. Então, quem não leu, dá uma lida que eu tenho certeza que vai gostar. Muito boa, viu, Adriana? Versões, o nome dessa crônica. E eu tenho certeza, assim, até para você fazer uma abordagem em sala de aula também é bem legal, porque a gente pode até falar, né, diretamente com o aluno. Nossa, olha aí, muitas vezes a gente faz algumas escolhas, a gente reclama da vida da gente e vai que, de repente, as escolhas que a gente fez foram as melhores escolhas mesmo, né? A gente
achou que no passado não foi, mas que de repente foi. Enfim, porque a abordagem dele é essa aqui, né? De que todas as que ele achou que poderiam ter sido melhores, na verdade, foram até. Ele teria ficado pior do que ele realmente estava ali. Então, na próxima quarta-feira, 20 horas, estaremos aqui, firmes e fortes. Sim, qual é outro conto, Adriana? Tu já tem em mente? Vamos lá, pra gente estudar e analisar. Porque na próxima quarta, às 20 horas, vocês já sabem, a gente tá aqui junto, sempre analisando algum texto. A gente viu na semana passada, que foi Venha Ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles. E hoje foi uma crônica, foi a primeira vez que a gente analisou uma crônica, né? Luiz Fernando Veríssimo. Inclusive, Luiz Fernando Veríssimo fez aniversário agora, dia 26, viu, gente? Dia 26 de setembro ele fez aniversário. Bem recente o aniversário dele. E aqui, quando for na próxima quarta-feira, a gente vai fazer outra. O Sacristão. Não conheço a Adriana. Muito bom. É bom porque eu vou conhecendo textos novos. Mas eu vou fazer a leitura assim, a gente analisa. Muito bom. Muito legal. Vou dar uma olhada aí nesse conto. Então, vamos lá. Então, já sabem. Já saiu aqui. Olha, tem mais, olha. A Adriana tá colocando mais aqui. Muito bem, Adriana. É bom porque eu vou até anotar, porque depois que... Ah, não, mas eu tenho memória boa. Qualquer coisa eu te peço, Adriana, pra tu colocar depois pra mim. Acho que eu não tô com nenhuma caneta aqui, não. Mas, enfim. É o Sacristão, né? Tô olhando aqui direitinho. Pronto. Aí eu vou dar uma olhadinha e a gente faz sim. Já tá marcado aqui o Sacristão, quarta-feira, viu, gente? O Sacristão, quarta-feira, às 20 horas. A gente tá de novo aqui nesse encontro, tá bom? Então, assim, eu peço para que vocês compartilhem, que vocês curtam o vídeo, para que outras pessoas possam também entrar aqui na nossa comunidade Leitor Proficiente. E sim, deixa eu dar um recado bem importante. Foi antes de ontem, ou foi ontem? Acho que foi ontem. Eu coloquei no feed uma publicação que foi de um plano de ação. Eu fiz um plano de ação sobre dinâmicas de grupo que podem ser aplicadas em sala de aula para dinamizar e também para fazer um trabalho realmente assim de sensibilização, né, por parte do aluno em relação à questão da autoestima, autoconfiança. E aí, como foi um trabalho que eu fiz, porque eu estou fazendo esse curso de pós-graduação, que é sobre coach educacional, eu fiz com abordagem toda voltada para a questão do bullying escolar. Então, quem quiser esse material, ele já está todo prontinho, né? É só me enviar o e-mail que eu envio e aí você pode aplicar esse plano de ação sobre bullying com a sua turma. E aí é bem interessante o seguinte, você pode, claro, que fazer as devidas adaptações, né? Eu coloquei alguns livros, alguns textos, tem algumas dinâmicas lá que eu coloquei que você pode adaptar de acordo com o material que você tem, né? De acordo com a realidade da turma e assim por diante. Mas já serve como uma referência para que você possa trabalhar a dinâmica de grupo, que é bem interessante, porque a gente sabe que hoje em dia, né, o que cada adolescente quer? Ele quer tudo, não quer ficar ali paradinho naquela fileirinha, sentadinho. Aí ele acaba dando mais trabalho, porque realmente acaba se tornando um pouquinho mais cansativo. Então, a dinâmica é boa nesse sentido, né? Porque ali movimenta, faz o estudante interagir com o outro. Se quiser, é só entrar em contato, que eu tenho o maior prazer em enviar por e-mail, tá bom? Então, gente, estou me despedindo. Boa noite para vocês. Beijo. Quarta-feira, quero vocês aqui de novo pra gente analisar o Sacristão aqui. Outra indicação de Adriana. Muito obrigada mesmo pela participação. E até a próxima. Beijo. Até mais.